É uma coisa que não devia estar nem passando pela sua cabeça, né? Se tu não bate 100 contratos lá, você não tem a moralzinha de vir aqui nesse pivot point e bater 100 contratos, porque de repente isso aqui pode acontecer contigo. 100 contratos, se você queria 15 pontos, o bagulho desceu 75 pontos sem olhar para trás. A cada momento aqui dentro que eu colocar mais 3 contratos para comprar mais e trabalhar o preço, o meu médio que estava aqui, ele vai subir e vai ficar mais próximo aqui da história, porque agora eu estou com 4 contratos, até eu pegar aqueles 3 lá. Então digamos aqui, se eu comprei aqui no candle. Aí, por exemplo, ele estava dando esse rangezinho de 15 pontos, mas ele estaria lá no 131,695, por exemplo, tá? Então ele está com esse range de 15 pontos acima da minha média. Se eu fizer uma entrada aí para fazer os 15 pontos, eu estrago a minha média. Minha média ela sai do 131,672 para cima, né? Isso é, tu tá com, digamos assim, ó, se tu tá com um contrato aqui no 672 e colocar mais 3 contratos, o teu médio vai ficar engargalado para lá. Você tá comprando, inclusive, comprando aqui, você vai estar comprando abaixo do seu médio aqui. Aí o que acontece? Mas a partir do momento que tu colocou 3 aqui, né? Digamos que você tivesse colocado 3 aqui nessa média. E na VWAP aqui, se tu tivesse colocado 3, pegou 3, o teu médio, enquanto você não tinha pego, ele vai subir, depois que você pegou, ele vai descer um pouquinho aqui. Aí ele vai melhorar o seu médio. Quando você entrou, tá com 4, o médio fica ruim, fica um pouco mais para cima. Depois que você matou os 3 com 15 pontos e tá com um só de novo, ele tava aqui, digamos, 7,2, ele vai baixar um pouquinho para cá, porque você melhorou o médio ali. Mas isso quando tá é positivo, né? Não, independente de onde tá. O médio vai mudar igual, independente se ele tá com o médio aqui, se ele tá com o médio aqui, onde o médio dele tiver, ele vai colocar 3 contratos, vai subir um pouquinho, porque ele vai estar com 4 contratos, e aí ele vai baixar um pouquinho do ponto original que tava quando ele matar os 3 e ficar com um só de novo. Independente se o médio dele tá aqui, se o médio dele tá aqui no berimbolo ou se tá lá em cima, porque onde o médio dele tiver, ele vai ser esse o comportamento. Eu tinha essa dúvida se eu comprasse acima, se ele prejudicaria o meu médio. Ele prejudica no primeiro momento, a hora que eu entro comprado, mas na hora que ele vende, ele vai calcular e vai baixar um pouquinho o meu médio. Isso é. Uma operação ali, esse range de 15 pontos aí, ele puxa um pouquinho. Ó, show de bola. Ó. Isso, é independente de onde está o teu médio. Aí tem uns toques aí que eu gosto de fazer. De repente, assim, ó, teu médio está aqui no 7,2, você falou, né? Aí o que acontece? Eu, teoricamente, finalizaria a operação caso ele chegasse lá no meu médio. Não sei qual foi a sua história aqui, mas aqui ele estava no positivo. Deixa eu só esticar essa linha para cá, só para a gente fazer um exemplo aqui. Até que não precisa nem... Aqui, beleza. Aí digamos aqui, aqui eu estou rodando positivo, você pode ter dado uma trabalhada aqui e acabou que o seu médio ficou aqui. Vou colocar a bitola 3 aqui, esse é o seu médio. Aí o preço veio para cá, se você não trabalhou ainda, e o preço, aqui na verdade, né? Se você não trabalhou o preço ainda e chegou no seu médio aqui, eu estoparia essa operação sem perda financeira e depois eu ia achar uma outra oportunidade para entrar. Aí depois assim, ó, se a gente está aqui está o seu médio. Digamos que você entrou aqui, por exemplo, entrou nessa vela aqui, vela carequinha, pegou lá o seu coisa e a sua parcial, pegou a sua parcial aqui e o seu médio ficou exatamente aqui. Um exemplo ficou até bacaninha, digamos que está aqui, mas vamos dizer que o seu médio está aqui, enfim, pegou parcial um pouquinho mais curto ali. Aí aqui no seu ponto de entrada, que teria sido essa vela Stormer aqui, eu gosto de calcular, e essa é a dica que eu sempre dou para quem está começando, né? 100 pontos para frente. Então, os 100 pontos para frente está aqui. Esse aqui seria o range que da minha entrada até aqui os 100 pontos, vou colocar um quadrado desse aqui, eu vou pintar ele de vermelho. Esse range de 100 pontos eu não faço nada. Aqui dentro eu não trabalho o preço. E aqui dentro, aqui para baixo até o meu médio, pior ainda. Aqui é a região, aqui eu vou colocar amarelo. Aqui é amarelo, vou deixar amarelo porque essa é uma região que eu não vou trabalhar o preço, mas eu tô de olho. Daqui para cima eu começo a trabalhar o preço. Até vou fazer aqui assim, ó. Daqui para cima eu começo a trabalhar o preço. Seria um range verde aqui. Aí o que acontece? Entrei aqui, meu médio tá aqui. Daqui para baixo esquece, eu nunca vou trabalhar o preço. Daqui para cima... Aí você entrou vendido, né? Não, aqui eu estou considerando que eu entrei comprado. Digamos, eu comprei aqui na cabeça dessa vela Stormer aqui, peguei minha parcial na vela 150 e o meu médio está aqui, onde está mais ou menos a setinha aqui que estava o seu. Só de exemplo aqui para essa configuração. Aí daqui do meu ponto de entrada para cima, eu espero o preço bater 100 pontos para eu começar a trabalhar o preço.
Então aqui ainda considero que eu estou muito sensível, porque qualquer ordem, eu estou, digamos assim, né? Entrei com 3 contratos, matei 2, estou com um só com minha média aqui. A cada momento aqui dentro que eu colocar mais 3 contratos para comprar mais e trabalhar o preço, o meu médio que estava aqui, ele vai subir e vai ficar mais próximo aqui da história, porque agora eu estou com 4 contratos, até eu pegar aqueles 3 lá. Então digamos aqui, se eu comprei aqui no candle 153, se eu comprei nesse candle 153, ele só caiu e o meu médio está por aqui, não chegou a pegar meus 15 de venda ali, né? Eu comprei, ele só me acionou a compra e não pegou minha venda. Então eu tô com 4, o meu médio está aqui, por exemplo. Digamos que o médio está aqui, eu estaria já flutuando negativo a partir do candle 155. Aqui eu já estou flutuando negativo, então fica ruim. Ou mesmo que se eu tivesse aqui, assim com uma média aqui, essa bingolinha eu estaria flutuando no ponto negativo. Então eu não gosto disso. Principalmente para quem está começando, é interessante que a gente mantenha sempre a nossa operação flutuando no campo positivo. Teoricamente, se eu quero que o preço, eu calculei que o preço vai ganhar a 200 aqui, veio da VWAP aqui, vai ganhar a 200, vai usar 200 como polaridade, vai continuar subindo. Teoricamente eu quero que o preço aqui nessa área verde eu comece a trabalhar o preço. Aí por que eu selecionei essa área verde? Digamos que o teu médio está aqui, né? Só para voltar ao exemplo. Eu começo a trabalhar o preço daqui para frente, porque primeiro, eu posso considerar que eu já acertei a direção. Então, teoricamente, ele está indo para lá, eu consigo agora fazer um médio para frente. Dá para chamar assim, né? Trabalhar o preço que eu tenho espaço agora para o meu médio, cada vez que eu coloco mais daqui para frente, né? Eu estou agora operando aqui, digamos que o médio, que o preço está aqui e eu estou colocando ordenzinha de 15 por aqui. Cada vez que eu coloco mais 3 contratos naquele que eu já estou posicionado, o meu médio dá uma engargalada para cá, só que eu ainda tenho muito espaço, 230 pontos, para começar, para tentar matar aquela ordem lá. Então, de repente, o preço veio para cá, coloquei aqui, vou apagar aqui rapidinho, só para a gente exemplificar. Aí, beleza, o preço está subindo lá, coloquei uma ordem de 3 contratos aqui, o preço começou a descer aqui, e a saída desses 3 contratos está aqui, né? Eu comprei e vou vender mais 3 aqui, com 15 pontos. E o preço vem descendo aqui, não pega aqueles meus 15 pontos de compra. O meu médio, quando eu coloquei mais 3 contratos, estou com 4, meu médio veio para cá. Só que eu consigo zerar esses 3 contratos quando o preço chegar aqui chegar aqui nos menos 15, ou de repente aqui no menos 20, menos 25, eu consigo zerar. E aí o meu médio, ele vai voltar para cá sim. Então ele estava aqui, eu vou perder só um chorinho e não vou comprometer a minha operação. Então, mesmo que se essa operação aqui, eu errei aqueles 15 lá, eu zerei eles o mais rápido possível que eu conseguir, com o mínimo de perda deles ali, eu consigo ainda levar minha operação, de repente, para esse caso, para o ajuste, alavancar e levar para a casa do chapéu, lá no alvo 445. É por isso que eu espero 100 pontos para cima, para frente, né? Nesse caso foi para cima, mas se fosse para baixo seria igual, para começar a trabalhar o preço. Matheus, até que ponto compensa trabalhar o preço? Aí depende um pouco da tua fome e da tua, vamos chamar assim, não agressividade, mas da tua coragem, vamos chamar assim. O que acontece? Por que o Monteiro trabalha o preço até ele deixar aqui na mínima do dia? Porque ou ele está esperando essa configuração aqui para ir lá para o alvo, no caso aqui o alvo lá do ajuste, ou o preço vai vir para cá e vai romper essa mínima aqui e vai continuar, vai fazer um fractal para cá para ir para os alvos lá para baixo. Digamos que ele pode vir para esse alvo aqui, né? Caso rompa a mínima, aquela coisa toda. Então assim, ó, se ele acertou a direção, ele já está protegido lá na mínima. E aí ele segue para cima aqui. Aí o céu é o limite. Digamos que você vai colocando, cada 3 contratos que você coloca, você vai comprometendo seu médio, mas cada 3 contratos que você mata e concretiza aqueles 15 pontos ali, o seu médio vai descendo cada vez mais. E então assim, ó, de repente aqui tá com 480 pontos aqui, e agora começou a consolidar aqui. Mas aqui, beleza. Digamos que o preço começa a subir. Aí tu começa a trabalhar o preço aqui para frente. Antes de chegar lá no seu alvo, que de repente você está esperando que chegue lá no seu alvo, a sua meta, digamos que é R$260, de repente tu vai colocando vários contratinhos aqui, vai trabalhando médio para frente, e quando você chega aqui no ajuste, você já está com seus R$260. Não precisa nem esperar o preço concretizar o ajuste. Pode só botar mais poucos contratos aqui para 15 pontos no próprio ajuste. Teoricamente, no ajuste é um ponto que eu sempre gosto, se eu estou posicionado, eu gosto de colocar 15 pontos. Então já coloco 15 pontos ali, já dou mais um chorinho e de repente fecho a operação toda ali. Não preciso nem esperar aqui o preço vir mais 280, 300 pontos para cima para chegar no meu alvo, no próximo pivô. No caso, independente do lado que ele for. Isso é. Só que assim, ó, a gente trabalha, por exemplo, até aqui, o Monteiro gosta de trabalhar até aqui, porque cada clique a mais que a gente vai dar, a partir daqui, a gente vai estar
colocando o nosso financeiro em risco, então em jogo, né? Então deixa eu voltar aqui, ó, de repente, aqui, se o preço tivesse vindo para cá, rebolou na VWAP, perdeu aqui, usou, se ele tivesse usado as médias todas para voltar aqui, e se tu tivesse colocado ordens de, caso aqui, ele voltou aqui, né? Se tu tivesse colocado algumas ordens de compra aqui, pode ser que ele tinha colocado, acionou e voltou sem pegar os teus 15 pontos, acionou, voltou sem pegar os teus 15 pontos, então o teu médio que estava com 1 aqui, você já estaria então com 7 contratos, com o teu médio engargalado aqui já estava flutuando negativo, caso o preço tivesse vindo para cá, né? Não o que o preço fez aqui agora. Se o preço tivesse vindo para cá, a partir daqui que estaria o teu médio, com 7 contratos já, ou até pior ainda, tu estaria já flutuando negativo. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então, cada vez que eu clico 3 contratos, o meu médio vai dar uma engargalada aqui, para depois ele melhorar, caso eu pegue os meus 15 lá, né? Então vai muito de como que você consegue trabalhar o preço. Eu só fico meio preocupado assim, porque existe um gap entre aquilo que a gente vê o Monteiro fazer, aquilo que a gente absorveu que ele faz e aquilo que a gente aplica. Então assim, eu tinha prometido para mim, acho que eu já contei, né? Eu tinha prometido para mim que eu ia ficar 1 ano sem fazer manejo na conta real, depois que o Monteiro falou que ele tomou ferro no manejo uns 3 anos. Até ele entender como é que a coisa funciona, coisa e tal. Aí, beleza, deixa eu estudar isso aqui, pelo menos eu prometi pra mim, não vou fazer na conta real até que eu tenha pelo menos 1 ano de estudo acumulado. Aí a coisa começou a acontecer um pouquinho mais rápido pra mim ali, eu comecei a desenrolar e antes de 1 ano eu já consegui fazer o manejo na conta real, porque eu já tava confiante naquilo que eu fazia, né? Naquilo que eu ia fazer na conta real. Pode viciar também. Isso, tem todos esses detalhes aí. Daqui a pouco a gente acha que é um caixa eletrônico aqui, qualquer lugar a gente vai fazendo. E por exemplo, que nem tem gente que faz assim também, né? De repente a ideia, caso fosse essa daqui, né? Digamos, o preço veio, vamos usar essa aqui, ó, só para resumir, o preço veio, teria essa retração, aí se o preço vem para cá, o ponto de queda, aí a gente tem essa aqui no 50%, o ponto de reversão seria isso aqui. Aí de repente, se tu acha que daqui até aqui e tu tá convicto que a movimentação vai ser essa daqui, de repente até a média aqui que ele pode vir, né? Se tu tá convicto que essa aqui é a movimentação, um dia, e tem gente que faz isso, eu não gosto de fazer isso, mas de repente você pode botar 15 pontos aqui, 15 pontos aqui, 15 pontos aqui, 15 pontos aqui, e vai populando 15 pontos até chegar na região que você acha que ele vai voltar. Aqui o seu médio estaria lá na casa do chapéu, caso ele tivesse subido isso aqui tudo, sem pegar os teus 15 pontos para finalizar essas operações, o teu médio vai ficar ruimzão, vai ficar lá na casa do chapéu, porque você tá cada vez vendendo mais. Aí depois aqui tu teria finalizado metade das operações, o teu médio pode ser que não estaria bom, e aí depois o preço continuar a subir ali. Então depende muito de como você faz. Uma das coisas que eu indico para quem está começando seria ter os limites, por exemplo assim, ó, vou trabalhar o preço aqui, beleza? Tô vendido, aí vendi 3 aqui, perfeito. Na verdade vamos usar esse exemplo que a gente está comprado, né? Então estamos comprado aqui. Aí o preço veio para cá, rebolou nas médias, veio para cá, usei 15 pontos aqui. Eu coloquei 3 contratos para 15 pontos quando ele veio aqui de cima bater na média de 200 para eu pegar esses 15 pontos aqui. Eu não gosto, quando eu estava começando, eu não gostava de fazer essa ordem aqui e já colocar outra na média de 72, por exemplo, e mais uma na VWAP. Então sempre ia colocar uma ordem, esperar essa ordem se concretizar, seja 15 pontos por gain ou se eu conseguisse fechar em 15 pontos por loss, eu ia primeiro finalizar esses 3 contratos para depois colocar mais 3. Eu não queria colocar 3, 3, 3 ou 3, 3, 6 no caso, né? Não queria colocar 6, 9, 12. Enfim, eu ia sempre colocar 3 e finalizar esses 3 para eu saber de fato o que está acontecendo. Porque daqui a pouco a gente começa a colocar contrato, é o que o Monteiro fala. De repente a gente não está na região certa e fica grande. De repente coloquei 3, cai mais um pouquinho. Coloquei 3, cai mais um pouquinho, já estou com 7, no caso aqui de comprado. Coloquei mais 3, estou com 10, aí a coisa começa a pipocar, caso o preço não volte lá para pegar aqueles contratos que a gente tinha colocado e de fato matar, né? Por exemplo, nesses 15 pontos aí com 100 contratos, são R$ 2.500. Curto espaço de tempo, então eu entendo que seja por aí que vicia, entendeu? Na verdade, isso é uma coisa que não devia estar nem passando pela sua cabeça, né? Se tu não bate 100 contratos lá, claro, tu não devia estar pensando em bater, tipo assim, ó, pô, tô com R$100 aqui, você não tem a moralzinha de vir aqui nesse pivot point e bater 100 contratos, porque de repente isso aqui pode acontecer contigo, 100 contratos, se você queria 15 pontos, o bagulho desceu 75 pontos sem olhar para trás. Então eu não consideraria esse tipo de... aí na compra, né? Isso, caso tu tivesse aqui comprado 15 pontos. Claro. Aí esse candle veio diretaço aqui, isso pode acontecer em vários pontos. Então assim, ó, se tu tá com 3 contratos aqui, pegou parcial de 2... Com
contratos. Não, eu digo assim, ó, tem que usar a proporção. Se, por exemplo, assim, eu não sei a sua mão, né? Mas eu imagino que. Eu já imagino mais ou menos a sua mão. Se a gente comprou com 3 aqui, parcializou 2, está subindo com 1, é plausível comprar 3 aqui. Esse stop com 3 aqui eu tomaria. Tomaria. O Monteiro, esse stop com 3, o Monteiro não tomaria. Porque o preço ia vir aqui rebolar, fez essa rebolada toda. Quando ele voltasse para cá, pegaria os 15 pontos que ele botou aqui no candle 117. Que desceu com tudo. O Monteiro não tomaria esse stop. Eu tomaria o stop aqui, menos 15, menos 25, menos 30, até por aqui assim. Eu ia tentar fechar esses 3 contratos com o mínimo de prejuízo possível. Só que bater 3 contratos, parcializadores, estou subindo com 1, bater 100 aqui, a proporção não fecha. A não ser que a sua mão seja 3, você bateu de 3 contratos aqui só para brincar, né?